Que legal voltar aqui no meu canal para darmos continuidade ao nosso projeto Torpedo 365. Muito feliz por estar aqui com você mais uma vez para reflexão na palavra de Deus, né? Estamos no livro do Apocalipse, refletindo sobre o livro do Apocalipse, as mensagens, os simbolismos, as profecias aí expostas, né? Lembrando a você que o livro do Apocalipse é um livro essencialmente profético. Daniel e Apocalipse são dois livros proféticos que se relacionam, conversam entre si, tá? Apesar de serem escritos com centenas de anos de diferença, aproximadamente 600 a 700 anos de diferença um do outro, tá? Mas Daniel e Apocalipse são dois livros proféticos e por isso mesmo são dois livros sensacionais. Se a gente estudar e se aprofundar nesses temas, a gente compreende um monte de coisa, inclusive que está acontecendo hoje nos nossos dias. E hoje nós vamos continuar Apocalipse 2. Ontem nós falamos sobre a igreja de Éfeso, né? Lembrando a você que quando fala igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, está pegando igrejas locais da Ásia para exemplificar ou para simbolizar o povo de Deus num determinado período da história. Então a primeira igreja, a igreja de Éfeso, nós vimos ontem. Éfeso significa cheiro suave, né? Desejável, aliás, significa desejável. Cheiro suave é a igreja de Esmirna, que nós vamos falar hoje. A primeira igreja vai do ano 31 até o ano 100, né? É uma mensagem de Deus para o povo dele nesse período de tempo, do ano 31 aproximadamente o ano 100. Aí vem a segunda igreja, que está lá em Apocalipse 2, e eu quero ler com você, né? Diz assim, versículo 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. E o versículo 10. Nada temas das coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só, gente. Nada temas das coisas que hás de sofrer. Esse período de tempo, representado pela igreja de Esmirna, vai do ano 100 até o ano 320, 323 aproximadamente da nossa era, tá? Por que fala, a mensagem para Esmirna é essa? Não temas o que tens de sofrer, o que vocês vão sofrer, não tenha medo. Esse foi um período em que a igreja de Jesus sofreu muita perseguição ferrenha por conta do evangelho. Muitos cristãos foram mortos, né? A Roma pagã perseguia muitos cristãos, o Império Romano, né? Perseguia muitos os cristãos e matava, torturava, não tinha limites para o povo, o Império Romano, no que diz respeito à perseguição de cristãos. E aí no versículo 10 tem uma coisa interessante. Diz assim, ó: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Vou explicar uma coisa aqui para você. O que é essa tribulação de 10 dias? É um recorte específico no tempo que João faz, segundo a visão que ele teve, para dizer de um período em que a igreja foi especialmente perseguida por um imperador chamado Diocleciano, tá? Nesse período de tempo, que vai do ano 303 até o ano 313, significam 10 anos, né? São representados por 10 dias, perseguição de 10 dias, né? E tereis uma tribulação de 10 dias. Lembrando que profeticamente um dia representa um ano. Toda vez que você lê em Apocalipse ou em Daniel, em profecia, né? Falando a respeito de um dia, 1260 dias, 1260 tardes e manhãs, né? Algo parecido, você lembra que é um ano que está se referindo. Cada dia em profecia significa um ano.
Então, quando ele fala, não temas as coisas que vocês vão sofrer, vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. O povo era perseguido normalmente, mas esses 10 anos proféticos, 10 dias proféticos, que são 10 anos, uma perseguição muito ferrenha, muito cruel ao povo de Deus. E isso aconteceu sob o imperador Diocleciano, imperador romano. Foi a época, os 10 anos mais terríveis para os cristãos. Eles eram lançados no circo, né? No teatro romano, coliseu romano. Muitos cristãos eram lançados para serem devorados pelas feras, outros eram obrigados a lutar pela sua vida no circo de gladiadores, e eles não lutavam, evidentemente, eles não puxavam a espada, não tinham esse perfil de matar ninguém, então eles eram mortos, sangue eram derramados, o sangue deles era derramado ali na arena para servir de diversão para a nobreza, para a classe alta da cidade de Roma. E a promessa de Jesus é: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa promessa, ela foi feita para os cristãos desse tempo, né? Do ano 100 ao ano 323. Mas ela também serve para você e para mim. Porque embora hoje nós não passamos por perseguição assim física, né? Não somos ameaçados, temos liberdade de religião, liberdade de consciência, servimos a Deus segundo a nossa consciência diz que devemos servir. Embora isso aconteça, nós sofremos sim, muitas vezes pressão e perseguição psicológica. Às vezes é no trabalho, às vezes é na faculdade, às vezes é um lugar de festa, de diversão, na própria sociedade de um modo geral. O fato é que nós, em algum momento da nossa vida, também sofremos perseguição psicológica. Mas a Bíblia tem algumas profecias também, gente, que fala que no finalzinho dos tempos haverá novamente perseguição física. Talvez você para aí um pouquinho e pense, mas como, Antônio? Como perseguição física? Nós estamos vivendo no século XXI, as pessoas são mais esclarecidas, as pessoas têm uma mentalidade diferente do que tinha lá no início da nossa era, né, depois de Cristo, ou na Idade Média. Gente, presta atenção nisso que eu vou te dizer. Ó. As piores barbaridades em termos de perseguição de pessoas aconteceram em nome de religião. Tá? Assim como a gente vê certas coisas hoje sendo praticadas pelo Estado Islâmico, né? O cristianismo não passou muito longe disso não também. Né? Cristãos perseguindo cristãos em nome de Deus. Tá? Quanta atrocidade é feita ainda em nome de Deus. E eu vou dizer uma coisa assim com toda certeza para você. As profecias apontam para um tempo antes de Jesus voltar, né? Um pouquinho antes de Jesus voltar, que os filhos de Deus também serão perseguidos. Não só psicologicamente, mas serão perseguidos fisicamente também. Por isso que essa promessa de Jesus, essa palavra de incentivo, né, serve para nós também hoje. Ser fiel até a morte. Se for preciso, dê a vida pelo Evangelho. Se for pedido, dê a vida pela missão. A missão e pelo amor de Jesus. Mas não desista dele. Porque a promessa é, se você for fiel até a morte, eu vou te dar a coroa da vida eterna. Você quer uma promessa melhor do que essa? Tá? Ter vida eterna? Que Deus abençoe. Que você se fixe sempre nessa promessa. Hoje nós vimos a igreja de Esmirna. Amanhã nós vamos ver uma terceira igreja aí no livro do Apocalipse, capítulo 2. Tá bom? Fica com Deus, que você tenha muita paz no seu coração, muita harmonia. E amanhã eu volto com mais um torpedo aqui para a sua vida. Forte abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.